Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou a campanha Ajude-nos a vencer este campeonato. Uma campanha que será agora apresentada por Catarina Martins. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, obrigado por estar neste programa. Vimos diferentes miúdos a jogarem à bola. Onde é que foram gravadas estas imagens? Foram gravadas nos países que são mencionados no filme, portanto, Angola, tem imagens do Iraque, tem imagens da Palestina. Portanto, são várias imagens que temos acesso das viagens que vamos fazendo para verificar a situação da Igreja nestes países em concreto. E, portanto, foi nesta altura do campeonato, foi um juntar das imagens de crianças a jogar em relevados muito diferentes. Não são imagens simbólicas, são muito reais de cada um desses países. Sim, são imagens reais e são de facto para mostrar à população que há muitas crianças no mundo que todos os dias brincam em situações, muitas vezes em ambientes muito adversos e muito diferentes daqueles que nós vemos hoje no campeonato de futebol do mundo. Como é que surgiu a ideia de falar nestes outros campeonatos que é preciso vencer? Porque, de facto, portanto, foi juntar o facto de haver neste momento um campeonato mundial de futebol e de pensarmos que todos os dias há tantas pessoas que, de facto, têm que batalhar, têm que fintar a própria pobreza, a morte, a tragédia de tantas pessoas que vivem. E, portanto, há, de facto, muitas pessoas espalhadas pelo mundo que fazem esse trabalho todos os dias. E, no fundo, foi mostrar esse trabalho, mais uma vez, e para haver também um reconhecimento das pessoas e uma sensibilização no sentido de apoiar estas pessoas que estão, de facto, todos os dias e que trabalham com estas crianças e com estas pessoas que precisam da nossa ajuda. São contextos de perseguição religiosa também os que levam a que os direitos humanos não sejam salvaguardados? Muitas vezes sim, muitas vezes é o próprio... E a vossa atenção incide sobretudo aí? Exato, a nossa atenção incide especialmente nesta questão da liberdade religiosa dos direitos humanos. Como sabemos, é um direito fundamental do homem, a liberdade religiosa, e, portanto, é também um aspecto muito importante do dia-a-dia. E, portanto, em países onde não há essa liberdade, onde há, de alguma forma, alguma perseguição, é um país onde nós devemos estar atentos, porque é essa a nossa missão, ajudar esta Igreja que é perseguida, que é ameaçada e que não consegue exercer livremente a sua fé. Angola, Palestina e Iraque foram os três que falámos, mas como vemos também no fim do pequeno filme, há 140 países onde nós estamos e onde apoiamos, portanto, e em todos eles há diariamente, de facto, este campeonato do mundo para fintar esta miséria, esta pobreza, muitas vezes a morte até destas pessoas que vivem. Estou a pensar campos de refugiados, onde crianças vivem e onde muitas vezes é tão difícil sobreviver. E, de facto, há sempre congregações, há irmãs, há padres, há leigos que estão no terreno e que estão a ajudar estas crianças a tentar sobreviver da melhor forma possível, sabendo que é um ambiente adverso e com muitas dificuldades, mas ajudar estas crianças a sobreviver e pessoas, homens e mulheres que estão nestes campos de refugiados. Entre os dois campeonatos, de facto, o do Brasil e estes dos direitos humanos, tem uma grande diferença entre eles, que é a mediatização que cada um deles tem, não é? Infelizmente, sim. De que forma é que é possível lutar contra essas desigualdades, também na mediatização? Eu penso que fazendo programas e passando este tipo de spots e este tipo de passar esta mensagem de que é preciso ajudar estas pessoas, que de facto é preciso mediatizar mais estes casos, é preciso que as pessoas saibam mais para poderem ajudar da melhor forma possível, ajudar a combater todas estas perseguições e estas discriminações que ainda vão existindo no nosso mundo. E passemos a informação acerca dessas possibilidades de ajuda para que, de facto, esses campeonatos se vençam. De que forma é possível, por exemplo, pensar naquelas crianças do Iraque ou da Angola
ou da Palestina e ajudar, fazer lá chegar de facto a ajuda do que elas necessitam. Portanto, a ajuda à Igreja que Sofre é uma das instituições que está no terreno e que ajuda a Igreja que está no terreno, mas há outras instituições, como é óbvio, que estão também a ajudar. Nós, nomeadamente a Fundação AIS, ajuda nomeadamente através estou a pensar nos campos de refugiados, através da subsistência, portanto ajuda as pessoas terem acesso à alimentação, medicação, também a parte da formação. Muitas vezes são as comunidades religiosas que estão no terreno a ajudar aquelas crianças e mulheres e homens que estão nos campos de refugiados a terem alguma educação no sentido de as ajudar num futuro próximo, quando se resolver, portanto, temos de ter esperança que estes conflitos vão passar e que é necessário preparar a população para um futuro próximo. Portanto, são também estas irmãs e estes padres que estão no terreno a ajudar estas crianças. Temos também a parte, muitas vezes, da reconstrução de pequenos espaços onde estas crianças possam estar e onde esta população possa ter acesso à educação, à saúde. Portanto, há várias formas de ajudar e se entrar em contacto connosco, teremos todo o gosto de enviar mais informações sobre estes países em concreto e outros que queiram saber, uma vez que neste momento estamos presentes em cerca de 140 países no mundo, portanto, a ajudar diariamente as pessoas a manterem-se nestes países e ajudar a ultrapassar as dificuldades. E de que forma são selecionados esses projetos para onde canalizam as ajudas? Através portanto, os pedidos vão chegando, são analisados. E chegam localmente, partem de cada uma das situações? Partem de cada uma das situações e que são enviados para a nossa sede internacional, onde são analisados e onde são, mediante os fundos disponíveis, e mediante a urgência de cada um destes projetos, são enviados os fundos para estes mesmos países. Portanto, nem todos, infelizmente, podem ser apoiados, porque nem todos, não temos os fundos necessários, mas são sempre apoiados na medida do possível e por vezes há situações urgentes em que não podemos ficar indiferentes, portanto temos que fazer qualquer coisa de imediato e portanto por vezes temos que arranjar formas de angariar rapidamente fundos para podermos ajudar estas situações de uma maior emergência que se possam aparecer. Há situações como, por exemplo, a Terra Santa, que por vezes são fortemente mediatizadas. A viagem do Papa Francisco à Terra Santa foi uma oportunidade para isso. Sentem que nessas ocasiões a sensibilização da opinião pública para determinadas causas de solidariedade é maior? Eu penso que ultimamente, já vem desde a altura do Papa Bento XVI, em que cada vez mais o Papa tem vindo a falar e o Papa Francisco continua a falar muito da questão dos cristãos perseguidos. Portanto, dar a conhecer. E o facto do Papa falar, portanto, há outro impacto na opinião pública e muitas vezes há situações que são desconhecidas, que não entram de facto nos meios de comunicação social e que passam à parte de todas as prioridades do dia, não aparecem estas questões. Uma vez que o Papa tem vindo a falar, infelizmente também de todas estas situações que têm havido, de conflitos muito, muito graves no Médio Oriente, Síria, agora Iraque, portanto, os meios de comunicação social começam também a falar cada vez mais destas situações e isso tudo é muito importante porque, de facto, não podemos deixá-los esquecidos nestes seus países e é preciso que a comunidade internacional faça, de facto, alguma coisa, porque é preciso agir para mudarmos estas situações. Tem muitas vezes na sua origem a perseguição religiosa ou a pertença a determinada religião como fator de guerra? Sim, muitas vezes... Por paradoxal que possa parecer, Pronto, não é? Muitas vezes tem a ver com a questão da religião. Muitas vezes, no caso da comunidade cristã no Médio Oriente, por exemplo, que é uma zona do mundo que temos falado tanto ultimamente, mesmo nos meios de comunicação social, muitas vezes, como a comunidade cristã é tão pequena, acaba por ser muito frágil e, portanto, acaba por ser apanhada no meio dos conflitos, por vezes de várias fações dentro da mesma religião. Estou a pensar no caso da Síria, em que há um conflito interno entre sunitas e xiitas e, portanto, os cristãos acabam por ser apanhados muitas vezes nestes conflitos, porque, de facto, é uma comunidade muito pequena e no Médio Oriente estamos a assistir pura e simplesmente ao desaparecer da comunidade cristã. E, portanto, quantos menos ficarem nestes países, menor vai ser o seu peso e a sua capacidade de se defenderem e de poderem ter os mesmos direitos que todas as outras religiões têm. Por isso, esta campanha para sensibilizar para estas causas, de que este spot, enfim, é a voz, ele termina o spot a dizer todos os dias organizamos um campeonato mundial de futebol. É o trabalho da Fundação. Exatamente. Tem atletas suficientes e parceiros suficientes? Temos tido e infelizmente, pelo que as notícias vamos recebendo diariamente, vão ser necessários cada vez mais atletas.
que estejam presentes no terreno e que estejam de facto junto das populações e que as ajudem. E é de facto, todos os dias é preciso organizar um campeonato destes, num sentido, portanto, comparativo com o campeonato de futebol. Esperemos, de facto, que ele também tenha sempre essa vitória dos direitos humanos em todas as situações. Catarina Martins, muito obrigado por ter estado neste programa. E fica então esse desafio de torcer também por este campeonato, bem mais distante do mediatismo do que qualquer Mundial de Futebol.